começamos essa série de mensagens falando já há uns 3 domingos atrás, dizendo que muitas vezes nós queremos ver o que os homens da Bíblia viram. Nós queremos fazer o que eles fizeram. Nós queremos nos mover como eles se moveram, mas sem pagar o preço que eles pagaram. Sem se colocar no lugar em que eles se colocaram. Então nós temos entendido, irmãos, a cada domingo que é preciso estar num lugar. Que o lugar do sobrenatural, irmãos, o lugar onde coisas sobrenaturais acontecem, onde você entra, é um lugar, é uma linha muito fina. E nós precisamos estar conectados com a vontade de Deus, com o entendimento a respeito das coisas celestiais, para que nós possamos adentrar nesses lugares. Em lugares onde nem todos, é um lugar onde nem todos conseguem acessar. É uma linguagem que nem todos conseguem falar. É um nível, irmãos, em que nem todos conseguem entender. E eu vou dizer para você, para muitos, aonde está já basta, já é o suficiente. Ah, pastor, eu vim até aqui, estou aqui, e até onde eu estou aqui tá bom, tá bom. Igual os mineiros dizem, tá bom. Eu quero dizer para você, irmãos, eu não estou satisfeito do lugar onde eu estou. Eu quero mais de Deus. Eu quero ir além. Eu quero ver o que homens conseguiram ver. Eu quero me mover de uma forma profunda como homens se moveram. Eu quero tomar posse da palavra que o Senhor diz. Eu vou para o Pai. O meu Jesus falou isso. Mas vocês ficarão e farão obras maiores do que aquilo que eu fiz. Querido, eu quero ver a minha vida valer a pena. Eu quero ver os meus filhos, irmãos, se movendo numa unção triplicada que nós nos movemos. Eu quero ver os meus netos se movendo numa unção triplicada que meus filhos se moveram. Eu quero, irmãos, colocar o meu nome na história. Eu quero. Para quê? Para que eu seja famoso? Não, para que Deus seja glorificado através da minha vida. Eu quero, irmãos, que no dia da minha morte, nós fazemos tantos velórios. E quando a gente chega num velório, a gente vê uma pessoa que morreu e está ali. Você às vezes não sabe o que falar dela. E às vezes, querido, é tanta coisa ruim que aquela pessoa fez. É tanta coisa ruim que aquela pessoa plantou, edificou, que você não sabe nem o que dizer. Às vezes ainda fica assim, numa sinuca de bico, como dizia minha avó. Porque às vezes você tem que, irmãos, até começar a tentar ir pro lado até da mentira. Porque fala, nossa, esse irmão foi muito abençoado. Esse era homem de Deus. E esse fez alguma coisa boa. Quando não fez, foi nada. Eu quero, irmãos, que no meu enterro as pessoas olhem e dizem, aí vai um homem verdadeiramente do Senhor. Aí vai alguém que marcou a sua geração. Aí vai alguém que marcou a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, os seus netos. Aí vai alguém que deixou um legado, que construiu algo em pessoas, que edificou algo na terra. E para isso, irmãos, nós precisamos ser chacoalhados com uma mensagem. Com a mensagem do reino, com a mensagem do despertar, do avivamento. E nós temos trazido de semanas para cá, muitas ocasiões na Bíblia Sagrada em que homens se moveram no sobrenatural. De que homens em todas as esferas, nas esferas financeiras, nas esferas da saúde, na esfera dos milagres, eles se moveram de forma sobrenatural. Por quê? Porque conseguiram, irmãos, adentrar lugares. No momento da decisão, lembra da viúva da semana passada? Conseguiu tomar a decisão certa na hora certa e se mover como Deus estava esperando. Agora Deus olha para mim e para você e pergunta, e aí? Agora somos nós dois, o que nós vamos fazer? Nós temos entendido, como falamos, acho na segunda mensagem, que o sacrifício lá da antiga aliança, do Velho Testamento, era o cordeiro. O sacrifício era o cabrito, o sacrifício era o novilho, era o boi, que era imolado, sacrificado. Ou então, o sacrifício então era morto. Por quê? O animal morria e agora ia para o sacrifício. Só que agora mudou. Por quê, pastor? Na nova aliança não tem sacrifício? Não, agora o sacrifício é vivo. A palavra de Deus diz que o sacrifício agora é vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável somos nós. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que você agora é o novilho.
que eu agora sou o cordeiro. Por quê, irmãos? Porque para isso o Senhor tem nos chamado. Para entrar em lugares de renúncia, para entrar em lugares, irmãos, onde poucos conseguem entrar. E uma igreja, querido, só será relevante se ela realmente, irmãos, fizer aquilo que nem todos conseguem fazer. Se ela entender o que nem todos conseguem entender. Se ela acessar lugares no Espírito em Deus que nem todos conseguem acessar. E é para isso que Deus tem nos chamado aqui nesses dias. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis comigo. É nesse lugar que nós estamos. 1 Reis capítulo 16 diz assim. 1 Reis capítulo 16 verso 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Coloque seus olhos em 1 Reis 16:30 e você vai ver um rei que reinava sobre Israel, um rei que reinava sobre o povo de Deus. E diz a palavra assim: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Meu Deus. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Irmão, tem gente chamado para exaltar o nome do Senhor e que só envergonha. Tem gente chamado para governar o povo de Deus, para estar à frente. E esse é um tempo da igreja que nós estamos vivendo, irmãos, onde muitos Acabes e muitas Jezabéis estão governando. É o tempo onde muitos homens estão à frente de algo, dizendo que é de Deus, irmãos, mas se prostrando a Baal, se prostrando a tudo aquilo que Deus abomina. É o tempo de um governo de Acabe, de um governo de Jezabel. Temos dito aqui, nós não vamos falar de Jezabel ainda nessa noite, mas Jezabel é um espírito maligno. É uma ação de controle, manipulação e intimidação. Controle, manipulação e intimidação. Todas as ações na terra hoje, seja envolvendo governos, política, economia, igreja, todas as ações que envolvem controle, manipulação e intimidação, está sob uma entidade, sob a ação, governo de uma entidade chamada Jezabel. Eu quero que você entenda que Jezabel não é uma mulher, na Bíblia ela era, mas Jezabel é um espírito. Então Jezabel está na vida de mulheres e também na vida de homens. E você pergunta assim: pastor, mas espera lá, essa encrenca dessa Jezabel, ela não morreu, não deram cabo dela, né? Aí por volta aí mesmo desses capítulos de 1 Reis, ela não foi embora. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jeú, que foi ungido para ser rei sobre Israel, ele vem cavalgando como um louco, e está indo até o palácio de Jezabel. Jezabel está lá, vê que Jeú está vindo, ela para na janela, ela enfeita os olhos. Olha o espírito de sedução, de manipulação, de intimidação. Diz que ela arruma o cabelo, faz um penteado bem bonito, faz uma bela de uma maquiagem, arruma os olhos e vai para a janela. Porque ela sabia, irmão, Jezabel, que não pararia Jeú, que era o rei, que foi ungido para destroná-la ou destruí-la. Não pararia Jeú de frente. Ela não enfrentaria Jeú na batalha. Por quê? Porque Jeú era um baita de um guerreiro. Só para você ter uma ideia, no palácio que ela estava, Jezabel, existiam muralhas fortificadas, um forte portal, e existiam atalaias sobre os muros. E quando os atalaias estão olhando e vê aquela estradinha assim, olha, que dá acesso
ao palácio de Jezabel, eles veem lá de longe uma carruagem, alguém num cavalo. E o cavalo vem. E naquele tempo, irmãos, não tinha binóculo, luneta, não tinha drone para ficar voando. E tinha que saber de longe e entender quem é aquele que vem de lá. E de longe eles estão olhando, mas via a forma como se guiava a carruagem, a forma como se fazia as curvas da carruagem, a forma como olhavam e diziam: quem faz uma curva daquela numa carruagem sem tombar a carruagem só pode ser Jeú. Porque, irmãos, a fama dele já corria longe, porque ele era intrépido, porque ele era decidido, porque ele era convicto, porque ele era homem de Deus, porque ele era ungido do Senhor. Ungido para quê? Para destronar corrupção, ungido para destronar espíritos de manipulação. E Deus está levantando homens, querido, com esse espírito. Deus está levantando, irmãos, no Brasil, homens com esse espírito. Homens com esse espírito. Sabe o que eu tenho no meu coração, irmãos? Que dos nossos filhos vão nascer, né, esses que já estão nascidos, esses que ainda vão nascer, nossos filhos e netos, homens, meninos, mulheres, crianças, serão preparadas desde a sua infância, irmãos, para se tornarem homens blindados contra a corrupção. E quando adentrarem, irmãos, nos seus 25, 30, 35 anos, em todos os setores da política, da economia brasileira, eles serão blindados contra a corrupção. Por quê? Porque foram criados no seio de uma família, que foram alimentados pela palavra, servidos pelas escrituras, cheios do Espírito Santo, e foram preparados desde a sua infância, a sua adolescência, para serem homens que se posicionam no Senhor, de uma forma a nunca negar o seu Deus, a nunca se corromperem. Eu creio nisso, que das famílias sacerdotais, que das famílias da igreja vão sair esses homens e essas mulheres, amém? Você crê nisso também? Então Jeú era um menino desse. Jeú era louco, irmãos, como os próprios atalaias disseram: aquele que cavalga é Jeú, porque só ele cavalga como um louco. E ele chegou lá, e quando ele chegou, só no seu cavalgar, ele já foi trazendo a tropa toda de Jezabel para o lado dele, dizendo: nós vamos entrar aí de todo jeito. Se vocês quiserem estar do nosso lado, sejam bem-vindos. Se não, vão morrer com Jezabel. E começou toda a tropa de Jezabel passar para o lado de Jeú, até que ele chega lá na base do palácio e olha lá: Jezabel! E ela está lá. Aí ela enfeitou o seu cabelo, pintou os seus olhos, o espírito de sedução. Falou assim: eu não posso bater de frente com esse homem, porque ele é violento no combate, né? Quem sabe eu consigo, pelo meu espírito de sedução, levar ele para outro lugar. É assim, irmão, é assim. Ele olhou lá de longe e falou: Jezabel! E disseram assim: olha, os eunucos que estavam do lado dela, lá em cima. E ele só olhou para os eunucos e falou assim: vocês estão comigo ou contra mim? E eles falaram: claro que é contigo, sempre foi, ué. Estamos juntos. Sempre foi, a gente já nasceu do seu lado. Irmão doido daquele, vindo para fazer o que tinha que fazer, vindo com uma fúria danada em nome do Senhor para destronar um espírito maligno. Tem os eunucos lá, que é os empregados da Jezabel, do lado dela, um de cada lado, lá em cima. E ele olha e diz assim: ei, olha para os eunucos, e eles olham e falam: vocês são comigo e contra mim. Eles: desde que nascemos nós estamos contigo. Ele falou: então joga esse endemoniado daí de cima. E eles pegaram e mandaram a Jezabel lá de cima. Está na Bíblia, viu, irmão? Não estou contando história, não. Eu falei que não ia falar da Jezabel hoje, já estou falando, né? E ela caiu. E quando ela foi lançada do seu palácio, irmãos, ela estourou no chão. Existia uma profecia. O Senhor falou assim: os cães comerão o teu corpo, os cães comerão o teu cadáver, beberão, lamberão o teu sangue. Negócio grave, irmão. Aqui é briga de gigante, coisa pequena não. Aqui é o espírito de Yahvé, o grande Deus, lutando como uma das maiores entidades de todos os tempos, chamada Jezabel. Controle, manipulação, que até hoje, e por que isso está até hoje aqui? Vamos lá, só para você entender isso. Quando aquele corpo cai no chão, irmãos, e estoura, diz que o sangue de Jezabel, sangue fala de vida.
Diz que o sangue da Jezabel espirra sobre os cavalos. Espirra sobre os cavalos. Os cavalos da onde? Da carruagem do próprio Jeú. O sangue espirra sobre os cavalos. E espirra, salpica as paredes do palácio. E aí ela morre, mas o sangue dela salpicou os cavalos e as paredes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que cavalo na Bíblia fala de força. Cavalos na Bíblia fala de força. Cavalos e bois falam de força, de serviço. Está dizendo então que o serviço foi manchado, que o serviço foi tocado pelo sangue de Jezabel. E as paredes falam das estruturas. As estruturas da igreja, as estruturas de um governo, as estruturas estão manchadas com o sangue de Jezabel. E isso perduraria agora pelos séculos. Por quê? Porque as estruturas e o serviço estão contaminadas com o sangue de Jezabel. Isso quer dizer então que naquele momento, a filha de Etbaal, rainha dos Sidônios, chamada Jezabel, morreu. Quando ela morreu, o que aconteceu? Vieram os cães, comeram o seu corpo, lamberam o seu sangue, mas o sangue dela salpicou os cavalos e as paredes. Quer dizer então que isso passou para as próximas gerações. E quer dizer, sabe o que? Quando olhou ali, os cães vieram e comeram, mas ficou o crânio. Os cães não comeram o crânio, não comeram as mãos ficaram lá grandes, assim como as unhas bem grandes, pintadas. E os pés. O crânio, as mãos e os pés. As mãos, mais uma vez falando de serviço. As mãos falam de tudo aquilo que você pode tocar. Os pés falam de avanço territorial. Ou seja, os pés de Jezabel permaneceram intactos. Por quê? Porque eles ainda avançam. Eles ainda caminham. E a mente manipuladora de Jezabel ainda está ativa no nosso meio, irmãos. Eu disse no nosso meio porque é no nosso meio mesmo. Não é no meio do mundo, no meio da igreja também. Toda igreja que se move por intimidação, por manipulação, por controle, não faz isso, não te dou aquilo. Você faz isso, não, você não vai aquilo. Você é meu discípulo, é meu isso, aquilo você não pode ir ali, não visita de lá. Aquilo, irmão, tudo aquilo que traz para si. O reino, irmãos, é um reino de Deus, não é um reino dos homens. Toda ação, irmãos, de intimidação, manipulação e controle é ação de Jezabel. É demoníaco, não é do Senhor. Então, querido, essa ação se move hoje. E o que nós estamos precisando hoje? Ungir dentro dos nossos lares os Jeús para um tempo. Homens que se movem com intrepidez, com entendimento. Jovens que se movem em santidade, que se movem em coragem, que se movem em ousadia. Olha aqui para mim, querido, olha aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. E não se trata apenas de jovens serem castos. Existe uma grande diferença entre pureza e santidade. Existem alguns jovens que se separaram. Aí eles não bebem, eles não fumam, eles não têm relações sexuais fora do casamento. Eles então se tornaram santos? Não, eles se tornaram puros. Como assim, pastor? Santidade e pureza é diferente. Pureza, irmãos, é castidade. É uma separação. Então eu me separei do mundo. Eu me tornei casto. Eu me tornei puro. Quando eu me torno santo? Santo é separação também. Para um serviço. Não é separar para nada. Eu não bebo, não fumo, não tenho relações, mas e aí, o que você faz para Deus? Só isso? Não, então você entrega para Deus castidade, não santidade. Eu faço tudo isso, porque de tudo isso depende o meu chamado. Porque de tudo isso depende a intrepidez em que eu estou me movendo. Porque de tudo isso, da minha separação, depende a unção que repousa sobre a minha vida para destronar Jezabel. De tudo isso, da minha castidade, da minha pureza, depende a unção que está sobre a minha vida para cumprir um propósito. Aí ele é santo, porque ele se separou para um serviço específico, um propósito específico, manifestar a glória de Deus. Então ele é santo.
Porque os nossos jovens terão que ser batizados, irmãos, não só com pureza e castidade, mas terão que ser batizados de intrepidez. Terão que ser homens ousados, cheios do Espírito Santo, capazes de mover, irmãos, a faculdade, a universidade, capazes de se levantarem em todos os lugares com uma palavra de ousadia. Nós precisamos preparar esses homens, irmãos, que estão na minha mão e na sua, dentro das nossas casas e dos nossos lares. Nossos filhos não vão ser bichinho acuado na escola. Sabe, irmãos, que vão servir de chacota para os outros, porque eles são diferentes. Porque eles não prostituem, eles não se relacionam fora do casamento, eles não tomam, irmãos, a 51 e nem a escola, eles não apertam um cigarrinho, então eles são motivo de chacota e a gente tem uma geração acuada na escola. Não, irmão, nós vamos ter uma geração de fogo, uma geração de guerra, uma geração que se move em intrepidez, que se move em ousadia, que se move em autoridade. Graças a Deus, eu aprendi isso. Nós somos formados assim, forjados assim, pela nossa avó. E eu consegui, irmãos, chegar na faculdade. E que eu falei, chegava na faculdade, já abria a Bíblia no primeiro dia e recandarabacá e da ramanás. E o povo lá olhando, Jesus está aqui, irmão. Vamos orar e deixa Deus fazer. O povo, isso aí é doido. Eu falei assim, você não sabe nada ainda. E quando começavam a dizer, irmãos, assim, ei, você é crente? É claro que sim, você não é não? É assim que tem que ser, irmão. Não é aquele agente secreto, é um dia alguém viu uma Bíblia, sabe, na mochila do seu filho, e chegaram, olha, a Bíblia está aqui, você é crente, aí ele, eu crente, peraí, não, a Bíblia, pois é, então. E aí já começa, não, irmão, tem que chegar, você é crente? Claro! E você? Não é ainda? E o cara, não, que isso, cara, você não sabe que você está perdendo. Aí, irmão, passa para ele o que é ser crente, o que é ser filho. Você está entendendo? É claro que eu só tenho coisa melhor do que ser crente, servir a Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Aí vão falar assim, não, mas isso aí, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Os nossos filhos vão dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eles serão doutrinados na palavra, irmão. Eles vão falar, não, mas aí você não pode beber, não pode fumar. Eles vão falar assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eles vão dizer, não faço porque eu não posso. Eu posso, a Bíblia não diz que eu não posso, a Bíblia diz que eu posso. Mas a Bíblia mandou eu escolher, e eu escolho não fazer. Aí você quer pegar ele, você vai falar assim, porque eu sou livre. Por que você está rindo de mim? Porque eu tenho Bíblia e eu não faço o que você faz. Aí você vai falar assim, seus filhos vão falar assim para ele, quer ver? Eu que sou livre, você é escravo. Não, é sim. Eu vou falar, não, você é escravo, eu sou livre. Não, eu sou livre, você é escravo. Quer ver como é que você é escravo? Vamos fazer, eu quero que você fique um mês sem beber Skol. Quero que você fique um mês sem ter relação com a sua namorada. Eu quero que você fique um mês, você dá conta? Não, então você é escravo, eu dou conta, eu sou livre, pronto. É assim, irmão, que funciona. Se mover em intrepidez, em ousadia. E eles vão falar, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu consigo qualquer coisa. Você não, você é escravo. E eu, por ser livre, eu posso fazer qualquer coisa. Eu consigo qualquer coisa, porque o Senhor é comigo. Está entendendo isso? Então, irmãos, esse infeliz aqui desse Acabe, que era o rei de Israel, ele se casou com essa coisa aqui, que era Jezabel. E chega um momento que eu quero pregar para vocês hoje. Antes dela morrer, ainda estava viva ainda, mas de Elias colocar fim nessa bagunça. Nós ministramos esses dias para trás que Elias
né? Ministramos isso no domingo passado, que Elias era um homem sujeito a nós. Nós lemos isso na Escritura lá no Novo Testamento, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, um homem que tinha pecado como nós temos, só que um homem, irmãos, que se posicionava no Senhor. Lembra do crédito? Ele tinha crédito no céu. Lembra que eu falei para você que carro sem gasolina não anda, que telefone sem crédito não fala, e homem, irmão, sem oração não vence. E ele vencia porque era um homem de oração, um homem posicionado. E ele vai lá e enfrenta esse Acabe aqui. E ele apareceu lá e disse assim para Acabe: Acabe, eu te digo, assim te digo eu. Assim te digo eu. Olha só que interessante. Ele não falou assim te diz o Senhor. Ele falou assim te digo eu. Segundo as minhas palavras eu te digo, não chove mais aqui durante 3 anos e meio. Até que eu ore novamente não vai chover mais. E o Senhor foi e confirmou a palavra dele. Está lembrado disso? Que aí ele teve que correr lá para o ribeiro também, se escondeu lá de Jezabel, que Jezabel queria pegar ele, ele fugiu. Ficou lá, o Senhor, fica aí, que você vai comer a picanha do céu e tomar a aguinha do ribeiro. Eita Jesus. Ele ficou lá. Irmãos, e a chuva veio, ou melhor, a seca veio, e veio, e veio, e veio, e 1 mês, e 2, e 3, 1 ano, e 2 anos, e 3 anos, é aquela seca terrível. Nesse período entre as viúvas que nós falamos na semana passada. Mas chega um momento, irmãos, do Senhor falar assim: eita, agora já tem 3 anos de seca, 3 anos e meio, indo para o 4º ano, é o seu tempo, Elias. Vai e apresenta-te a Acabe. Você vai apresentar-se a ele. Ele está te buscando de todo lado, ele está caçando a sua figura para todo lado. Mas é você que vai encontrar ele, não é ele que vai te encontrar. Você vai aparecer e vai conversar com ele, e você vai propor um desafio. Nós vamos consertar essa bagunça que está aqui. Sabe por quê, irmãos? Acabe, e não era só o rei, Acabe, junto com os israelitas, eles estavam adorando a Baal. Como eu falei para você, Baal é o deus cananeu da fertilidade, da tempestade, da agricultura. Eles acreditavam que era Baal que mandava os raios e os trovões. Eles acreditavam que era Baal. A palavra Baal significa Senhor ou Pai. E eles acreditavam que era Baal, um deus cananita ou cananeu. Era essa entidade chamada Baal que mandava os trovões, que mandava as tempestades, que mandavam as chuvas e que faziam a terra se tornar fértil e as sementes na terra produzirem. Eles entendiam que era isso. E por causa disso, querido, que então Elias, o profeta do Senhor, aparece diante de Acabe e diz: segundo a minha palavra, eu tenho crédito no céu. Segundo a minha palavra, eu declaro, não haverá mais chuvas aqui. Quem que ele estava desmascarando, irmão? Quem que ele estava desmascarando? O que Elias queria fazer? Elias queria mostrar para todo o povo de Israel, para Jezabel e para Acabe, irmãos, que Baal não era Deus de coisa nenhuma. Que Baal nunca foi Deus perto do Senhor. Que quem manda chuva, quem manda trovão, quem manda raio, quem manda tempestade, é só o Deus, o grande Yahvé, o grande Senhor de toda a terra. Ele estava querendo envergonhar Baal, e por isso ele apresentou-se lá e disse: não vai chover, já que Baal é Deus da chuva, então quero ver. Elias falou: quero ver. Vocês vão poder orar bastante nesse tempo, vão poder pedir bastante para esse Baal mandar chuva, porque não cai uma gota d'água aqui, e os céus fechados. E os céus fechados. E o povo de Israel começou a entender isso. O povo de Israel também, que estava cocheando entre 2 pensamentos. O que é isso, irmãos? Cochear entre 2 pensamentos. Uma hora eles adoravam a Deus, outra hora eles adoravam a Baal. Uma hora eles adoravam a Deus, outra hora eles adoravam a Baal. E chegou o momento, irmãos, de Deus resolver essa situação. Chegou um momento que Elias chega para o povo e diz assim: até quando vós cocheareis entre 2 pensamentos? E uma pergunta para mim e para você nessa noite: até quando você vai estar entre 2 pensamentos, irmãos? Até quando você vai servir o mundo e servir a Deus? Até quando você vai recorrer às coisas naturais?
Até quando você vai servir fielmente ao Deus que te chamou e crendo 100% naquilo que Ele falou para você? Até quando você vai se posicionar, irmãos? Até quando você vai se posicionar firmemente, fielmente no Senhor e parar de servir o mundo, de amar o mundo, de andar no mundo, de se envolver com coisas desse mundo? Irmãos, essas coisas parecem muito agradáveis, mas a Bíblia diz que no final todas são caminhos de morte. Você foi escolhido, lindão. Você foi chamado pelo Senhor. E você é todinho dele. A Bíblia diz que Ele não divide a sua honra, irmãos, a sua glória com ninguém. Ele não vai dividir você também com ninguém, querido. Ou você está com Ele, querido, ou você está longe, distante dEle, da sua presença. Estando distante da presença do Senhor, você está na intervenção de Satanás, irmãos, sob a ação do diabo. Elias entra para resolver isso aqui. E olha o que vai acontecer. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18, verso 22, diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei aqui por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, dividam em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Há de ser que Deus, que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nós vamos só ficar nesse texto aí. Presta atenção, irmão, que é forte o mistério, hein? Irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Esse monte é chamado de Monte Carmelo. Amém? Monte Carmelo. Para chegar ao Monte Carmelo, irmãos, o acesso ao Monte Carmelo, quem entende de geografia aí, vai estudar geografia bíblica, você vai ver que eles precisavam atravessar todo um deserto. E você vai ver que está correndo um boato lá na Gazeta de Israel. Está correndo um boato no jornal lá de Samaria, está correndo um boato assim: olha, haverá um confronto de deuses. Elias está para aparecer. Irmão, olha aqui para mim, pensa se não é verdade isso. Tem 3 anos e meio que não chove. E todo mundo sabe que não chove, porque um homem chegou lá, colocou o dedo no nariz do rei Acabe e disse: segundo a minha palavra, não cai um pingo d'água até que eu ore novamente. E Acabe e Jezabel falou: uau, esse homem é louquinho de pedra. E será que ele tem todo o poder assim mesmo? E aí, irmão, depois de 1 mês, 2, 6 meses, eles viram que tinha todo esse poder sim. Agora todo o povo está sabendo, não chove mais. E até por isso, irmãos, vai pensando comigo se não é verdade. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Até por isso Elias tinha que ficar escondido. Porque, irmão, devia ter meio mundo querendo pegar ele. É ou não é? Porque ele falou: só chove de novo quando eu orar. Então, irmãos, uma população inteira querendo: vamos pegar esse abençoado para ele poder orar, porque nossos filhos estão morrendo. Nosso gado já foi, a vegetação já foi, a terra está seca, está tudo empipinado. E o bendito Elias sumiu, e Deus só protegendo ele. Protege daqui, protege dali, põe ele no ribeiro de Querite, leva ele para a casa da viúva, e protege daqui, protege dali. Deus vai protegendo seus filhos. Os homens ousados, os profetas do Senhor. Todo mundo quer pegar ele. Jezabel quer pegar ele, Acabe quer pegar ele, o próprio povo de Israel quer pegar ele. Porque vamos fazer esse Elias reverter isso. Ora, Elias, e manda vir chuva, porque o negócio está feio. Ele falou: não mando não. Vocês vão cochear entre 2 pensamentos até quando? Aí Elias olhava para o povo de Israel, para a igreja da época, e dizia assim: ô, vocês não estavam adorando a Baal junto com Jezabel? Vocês não estavam adorando Baal junto com Acabe?
Vocês não deixaram o grande Deus, o nosso Deus? Agora vai orar para Baal e pede para chover. E sumia. É assim mesmo, você vai ver, irmãos, aqui, nessa história aqui, você vai ver, ele gostava de rir dos outros. Elias. Está escrito aí na Bíblia, querido. Depois você vai ver que ele ficou rindo do povo lá. Porque ele estava mostrando para o povo, falando, vocês são muito ingratos. Vocês servem Deus ou vocês não servem Deus? Que tipo de povo é vocês? O que Deus já fez no nosso meio? Como Deus já se moveu, como Deus já operou no nosso meio? Que tipo de gente somos nós? Que se inclina a um outro Deus, que vai adorar um tal de Baal, que é um demônio? Vocês estão ficando louco? Agora também não chove não, hein? Vou falar. E deixou o povo lá. Aí chega, irmãos, quase 4 anos o Senhor fala, está na hora, Elias, vamos botar ordem nessa casa. Vai e se apresenta a Acabe. Você vai lá e se apresenta a Acabe. E diz para Acabe agora que vai chover. Diz para Acabe que os altares serão restaurados. Então está na hora, irmãos, dele se apresentar. Aí a Gazeta de Samaria. Por quê, irmãos? Porque isso aqui é o reino de Israel. A capital é Samaria. E lá que estava o trono de Acabe e Jezabel, em Samaria. Está escrito aí. A Gazeta de Samaria, o jornal, o Diário de Samaria, estava saindo dizendo um duelo de deuses, duelo de Deus, duelo de Deus. Todo mundo doido. O tal do Elias vai aparecer. E diz ele que vai fazer uma outra oração. É quase 4 anos, irmãos. E depois que ele orar vai vir chuva. Só que antes de fazer essa oração, ele vai subir o Carmelo. E lá ele vai enfrentar Acabe, Jezabel e todos os profetas. E todos os profetas de Acabe e de Jezabel vão subir um monte com ele para o grande confronto. Quem quiser ver, irmão, é só subir junto. Paga o ingresso e sobe junto, porque o negócio lá em cima vai pegar fogo. Irmão, eu dava tudo para ir lá. Se eu tivesse nesse tempo, querido, eu ia fazer o que tivesse que fazer para poder ir. Eu ia negociar o que tivesse que negociar, mas não perdi essa batalha, era nunca. Para ver o Elias que orou e acabou com a chuva. E ele diz que vai orar novamente. E diz aqui que Jezabel tem 450 profetas. Irmão, eu não sei se você está ficando doido. Mas pensa num homem chamado Elias que tem a coragem de enfrentar. Nesse momento, querido, ele está sozinho. Você vai ver que depois o Senhor mostra para ele que tinha 7.000 que não se dobraram. Estavam na intercessão, na oração. Mas lá no monte só estava ele. A gente fala muito disso, mas já pensou? Eu não sei o que ele queria falar. Às vezes ele falou, só fiquei eu aqui. Às vezes ele estava falando do monte, não estava falando de Samaria, de Israel. Lá no monte só estava ele. E os 450 da Jezabel estavam lá, junto com ele. Então são 450 feiticeiros. São 450, irmãos, profetas do inferno contra um homem de Deus. Contra um homem de Deus. E ele está falando, está tudo certo, pode mandar, pode mandar. Ainda tem homem de fogo nessa terra, irmão. Ainda tem homem sabendo o que está fazendo nessa terra. Ainda tem homem de guerra nessa terra. Nós cansamos de ver por aí as pessoas que se movem nessas cidades violentas no Rio de Janeiro. Minha avó era uma pessoa dessa que enfrentava homens armados. Homens que sobem morro, que param guerras. Homens que param guerras que a polícia não pode parar. Homens de Deus sobem lá e param as guerras. Eu repreendo esses espíritos de morte e param a guerra onde o BOPE não consegue parar. Uau! Homens que quando sabe são enfrentados com uma arma, repreende em nome de Jesus, irmão. Toma a arma do cara e vai embora. Não tenta fazer isso não, irmão, por favor. Mas tem homens que se movem assim, irmãos, porque sabem a quem está servindo. Diário está saindo, diário está saindo, diário está saindo. Olha lá o jornal, duelo de Deus, é terça-feira, é quarta-feira, é semana que vem. Vão marcar o dia, o duelo de Deus. Sabe o que estavam falando? Acabe e Jezabel. E o Deus Baal que luta por Acabe e Jezabel. Do outro lado, Elias, com o Yahvé, o grande Senhor. Eles vão se pegar lá em cima do Carmelo. Irmãos, se você for ver, a história diz, irmãos, que as tribos de Israel cruzaram o deserto em caravanas para subir o Carmelo.
Existiam ali, irmãos, muitos dos profetas de Baal, todos estavam lá, os 450. E tinham muita gente, estava lá todo mundo em cima do Carmelo nesse dia. O Senhor falou assim: agora nós vamos estabelecer isso aqui, vamos resolver essa parada. E aí é o texto onde eu li para você de 1 Reis 18, verso 22. Elias chegou e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, pegue um bezerro, escolha qual bezerro que vocês querem. E eles escolheram primeiro: a gente quer esse aqui, pode pegar ele. Pega o bezerro, pega a lenha, pega as pedras, vai ouvindo, está escrito aí. Pega a lenha, as pedras, o bezerro, e vocês vão lá e montam o seu altar. Vocês vão primeiro. Depois, eu vou montar o meu. Só que você vai montar o altar com esses elementos aí, vocês vão pedir a Baal para que possam liberar sobre esse altar fogo. O homem era batuta, irmão. Aí os profetas de Baal: fogo, fogo, é fogo. O Deus que responder com fogo, o Deus que mandar fogo do céu e consumir esse holocausto, e consumir o cordeiro, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Porque o Deus que não responder nada, irmão, não é nada. É só barulho, só confusão. E nós é que vamos meter fogo em vocês. Irmão, pensa aquela multidão em cima do monte, povo, uau. Sabe, não tem cinema hoje, irmão, 7D, que é melhor do que isso. Todo mundo lá em cima do monte olhando, e agora? E está escrito o texto aqui. Depois você acaba de ler 1 Reis 18, do verso aí 26 em diante. E eles estão lá fazendo o ritual. E eles começam a rodar em volta do ritual. E diz que eles dançam para cá e dançam para lá. Nós falamos até um pouco disso na quinta-feira, né? Dos rituais que são feitos no ocultismo. E eles dançam para cá e dançam para lá e bate. E Elias está lá. E Elias... Está escrito aí, irmão. E eles dançam para lá e dançam para cá. Sabe o que eles começaram a fazer, irmãos? Está escrito aí, a se cortarem. Eles pegaram os giletes, né? Não tinha na época, faca melhor, né, irmão? Eles pegaram as facas, começaram a se cortar e derramar seu próprio sangue. A Bíblia fala que eles pegaram lancetas. Lancetas é pontas de lança. E começaram a furar a sua própria carne, para regar a terra com o seu próprio sangue. E Elias está falando: vamos, gente, hora mais alta. Esse Deus de vocês está dormindo. Esse Deus de vocês, ele dorme, sabe, acorda tarde demais. Nós estamos aqui em cima desse monte desde que o sol raiou. Desde as 5 da manhã nós estamos aqui. No dia de ontem nós cruzamos o deserto. No dia de ontem vieram todas as tribos de Israel, estão aqui em cima representadas. Todos os territórios. De Efraim, de Manassés, de Dan, de Naphtali, de Zebulon, de Judá. Todas as 12 tribos estão aqui em cima representadas. Vieram de longe, cruzaram o deserto, no sol escaldante, caminharam por horas, por dias, para estar aqui. Chegaram aqui de madrugada aqui em cima. Vocês tiveram a condição de começar o sacrifício. E desde o início da manhã, até agora, ó, já 10 da manhã, esse Deus de vocês acorda muito tarde. Vocês têm que orar mais ou mais alto. E eles cantavam, irmãos, e eles faziam as suas preces, eles faziam o seu mover ali, e furavam a sua carne. E nada. Até o momento, irmãos, que deu meio-dia. E Elias falou: chega. Elias falou: quer mais um prazinho? Está escrito aí, irmãos. Elias falou assim: às vezes seu Deus está viajando. Ele não chegou ainda, pode ser que ele chegue mais tarde. Ou às vezes ele está dormindo, ainda não acordou. Pode ser que esse Deus de vocês está com algum problema que tem que resolver. Você quer mais um prazo? Quando deu meio-dia, ele falou: chega. Elias falou: para. Elias falou: agora é minha vez. E está todo mundo lá: uau, o que vai acontecer? Uau, o que vai acontecer? E a palavra de Deus diz assim, abre aí comigo, 1 Reis 18:30. Chegou ao meio-dia, irmão, meio-dia, o sol a pino, a pique. Verso 30, então Elias disse a todo o povo:
chegai-vos a mim. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Irmãos, isso aqui fala muita coisa. Ele está reparando o altar, irmão, do Senhor, que estava em ruínas. Ele estava reparando o altar do Senhor que estava em ruínas. Verso 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Tem tanta coisa aqui, tanta preciosidade nesse texto, querido. Olha o que esse texto diz: a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Quem que seria Israel? Está dizendo aqui, olha, depois apanhou quantas pedras? 12. Irmão, ele não apanhou 10 pedras. Ele não apanhou 2 pedras. Ele apanhou 12 pedras. E colocou essas 12 pedras juntas. Por quê, querido? Entenda o que está acontecendo, irmão. Você que já conhece essa passagem, talvez você não conheça o que eu estou dizendo para você nessa noite. Nesse tempo, o reino de Israel estava dividido. Nesse tempo já existia reino do norte e reino do sul. Nesse tempo já existia o reino de Israel e o reino de Judá. Nesse tempo tinha 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Nesse tempo tinham capitais diferentes, Samaria e Jerusalém. Nesse tempo a igreja, o povo de Deus, os filhos do Senhor sobre a terra, se fragmentaram. E quando a igreja se fragmenta, Jezabel governa. Você ouviu o que eu falei? Vou falar de novo. Olha para mim, prenda sua atenção em mim. Quando a igreja do Senhor se fragmenta, quando a igreja do Senhor se divide, Jezabel governa. Por que Jezabel governa, irmãos? Porque a igreja é fragmentada, ela é dividida. Existia aqui o reino do norte, o reino do sul, capitais diferentes. Mudaram os nomes. Israel ficou com aqueles 10 e Judá ficou com 2 tribos. E o que Elias está fazendo? Tragam para mim 12 pedras. E olha o que diz esse texto, olha que lindo. Olha que lindo. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. A palavra do Senhor se dirigiu a quem? Aos descendentes de Jacó, dizendo que o nome de vocês será Israel. O nome das 12 tribos juntas é Israel, não é o nome de 10. Sabe o que Elias está falando para ele? Sabe por que Jezabel governa aqui? Sabe por que Acabe governa aqui? Porque vocês são divididos. Vocês precisam voltar a ser um. Num único governo. Debaixo de uma única autoridade. Debaixo de um único Deus. Traga as 12 pedras e juntem aqui. Verso 32. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Meu Deus, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Irmão, tem muita riqueza nesse texto. Olha o verso 30, o primeiro que a gente leu lá, lê ele de novo. Joga para mim aqui. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou. E Elias reparou, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Nós vamos entrar no sobrenatural. Elias está falando, vai chover aqui de novo. E para um lugar com 3 anos e meio sem chuva, isso é sobrenatural. Só que para isso nós precisamos restaurar o altar. O que é altar, irmão? Para que serve altar? Olha nós entrando na palavra. Para que serve altar? Então, para que o sobrenatural viesse, era preciso restaurar um altar. Para que se restaura altar? O que se faz no altar? Sacrifício. Para quê? Para a adoração.
Então nós sempre conectamos altares com adoração. Nós vamos adorar aqui, nós falamos, vamos levantar altares. Por quê? Porque um altar é lugar de adoração. Só que o meio pelo qual um altar conecta a adoração é o sacrifício. E isso nós esquecemos. Vamos devolver o lugar de sacrifício. Como está o seu altar, irmãos? O altar seu, pessoal. Como está o altar da sua vida? Como está o seu altar? Como está a sua vida, irmãos? Sua vida com Deus, seu devocional, seu tempo de comunhão, de oração, de entrega, como está? Olha para mim, irmão, por favor. Por favor, deixa o Espírito Santo falar com você agora. Deixa Deus ministrar o seu coração. Não fica me olhando com cara de pastel assim. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Como está o seu altar? Que tipo de sacrifício você tem entregue a Deus? Que tipo de adoração emana da sua vida? Que tipo de culto emana do seu lar? Que tipo de culto emana do seu casamento? Que tipo de culto emana dos seus filhos? Que tipo de culto emana do seu trabalho, da sua empresa? Como está o seu altar pessoal? Elias chegou e olhou para aquele povo e falou: vixe, credo. Elias falou: não. E estava todo mundo olhando para Elias, irmãos, como fosse Deus. Ele falou: não sou nada não, viu gente? Eu sou comedor de arroz com feijão, igual vocês. E a palavra diz lá no Novo Testamento que ele era homem como nós. Mas ele olhou para aquele povo todo e diz assim: o povo já estava endeusando ele, que o povo gosta de endeusar alguém. E ele olhou e disse assim: olha, eu sou igualzinho vocês, só que meu altar está restaurado. Aqui dentro tem altar, aqui dentro tem sacrifício, aqui tem lenha, aqui tem cordeiro. Aqui o altar de adoração está de pé. Como está o altar da sua vida, irmão? Como você se move no seu dia a dia? O que te impulsiona? Tanta gente cansado, sobrecarregado, desanimado, parado. Irmãos, a Bíblia diz lá em Levítico assim, ó: e o sacerdote, diga assim, eu e você, nós somos sacerdotes. E o sacerdote colocará lenha na fogueira a cada manhã. O que eu tenho que fazer como sacerdote? Colocar lenha. Aonde? No fogo. Quando? Uma vez no ano? Uma vez por semana? A Bíblia diz: a cada manhã. Depois você procura esse texto lá em Levítico na Bíblia. E o sacerdote colocará a lenha na fogueira a cada manhã. E se ele fizer isso, a Bíblia diz: e o fogo arderá e jamais se apagará. Uau! Aleluia! O fogo arderá e jamais se apagará. Eu não sei se você sabe o que é arder pelo Senhor, irmãos. Mas chegou o momento de você aprender. Esse é o momento. Essa é a noite, esse é o tempo de você entender o que é arder pelo Senhor. A cada manhã que se inicia, a cada sol que nasce, irmãos, você coloca lenha na fogueira e o fogo arde na sua vida. E ele não se apaga. E começa a emanar de você virtude. E começa a emanar de você poder, autoridade. E começa a emanar de você cura, sinais, libertação, vida de Deus. Por quê? Simplesmente porque você se levantou, em vez de ir tomar um banho e comer um pão com manteiga, você se levantou e caiu de joelhos e colocou lenha na fogueira, acendeu o fogo do Espírito que está dentro de você, e o fogo arderá e nunca mais se apagará. Aleluia! Eu preciso de voltar a esse lugar, de depender dele. Elias falou: precisamos reconstruir o altar. Por quê? Porque ninguém mais aqui sabe o que é isso. Ninguém mais aqui sabe o que é sacrifício. Só estamos esperando cair do céu. O último que caiu do céu, irmão, chama Lúcifer. Ele caiu do céu e veio igual um dragão, porque chutaram ele lá de cima. Caiu e fez maior estrago onde caiu. Não espere nada cair do céu não, irmão. Elias falou: está todo mundo esperando, ninguém mais aqui sacrifica.
Altares, cada um de nós aqui é um altar quebrado. Vamos restaurar o altar. Beleza. Como que nós começamos unidade? Vamos junto, irmãos. Daqui a pouco nós vamos orar aqui, agora mesmo. Nós vamos orar em conjunto, é a igreja sendo igreja. Sai do seu lugar, você que está queimando, irmão, mete a mão em alguém e diz: receba fogo. Ora por alguém, dá um abraço apertado em alguém. Fala: meu irmão, eu te amo. Meu irmão, tem vida de Deus aqui, ó. Dá um abraço aqui, recebe um pouco aí para você. O que você está passando, querido? Eu quero ajudar você. Como é que nós vamos fazer isso junto, irmão? É a igreja sendo igreja. É assim, irmãos, que destrona a ação de Jezabel. Quando a igreja vem para a unidade, vem para perto uns dos outros. É quando eu não fico me escondendo, né? É quando eu falo. É quando eu posso chegar e falar: eu estou fraco, eu estou precisando de ajuda, eu não consigo, eu estou assim. É quando você abre o seu coração e encontra apoio, encontra ajuda. Mas nós precisamos de dois tipos de gente, irmãos: aqueles que estão aptos a confessarem, aqueles que estão aptos, irmãos, de coração abertos a declararem: eu preciso de ajuda. E aqueles que estão aptos a dizer: eu estou aqui para ajudar você. Porque se a gente não tiver gente confessando que precisa, e se a gente não tiver gente se candidatando a ajudar, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que Elias falou: traz as 12 pedras, e trouxeram. Agora olha o 32. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Olha aí o mistério. Eu pergunto para você: no outro altar tinha valeta? Tinha ou não? No outro altar tinha novilho? Tinha o bezerro cortado? Tinha. Tinha madeira? Tinha. Tinha pedra? Tinha. Mas tinha valeta? Elias está falando: o nosso altar é diferente. Deus vai mandar fogo aqui. Deus vai mandar fogo aqui. Começa a cavar uma medida. Só que diz a Bíblia assim: e em volta do altar, cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Alguma coisa vai ter que entrar aí, filho. Olha o preço. Está falando de sementes, está falando de semeadura. Está falando do que, irmão? De investir. De colocar seu coração, colocar sua vida, colocar sua oração, colocar seu tempo, colocar seu recurso. Está falando de se doar. Põe as pedras aqui, 12 pedras. Põe o novilho, está aqui o novilho. Corta o novilho, cortou. Põe a lenha, está ali a lenha. E todo esse altar, irmãos, tem uma representação. A lenha representa a cruz, o novilho representa o sacrifício do cordeiro. Só que isso nós vamos falar outro dia. Eu quero falar da valeta, porque era aquilo que estava naquele momento diferenciando o altar. Falou: e nessa valeta aqui é uma valeta de medidas para colocar 2 porções de semente. Alguém vai ter que botar semente aí, porque senão não vem o fogo do céu, não. É isso que Elias está ensinando para aquele povo novamente. Aí o que aconteceu? Deixa eu perguntar para você, querido. Aquela valeta tinha que ser enchida de alguma coisa. Nós estamos falando nesse tempo do sacrifício como sendo a chave do sobrenatural. Irmãos, há quanto tempo não chovia mesmo? 3 anos e meio. Logo, logo vai bater 4 anos aí sem chuva. O que é num tempo de seca como esse, que era a coisa mais preciosa que alguém poderia dar? O que seria a coisa mais difícil de se dar que alguém poderia dar? Pois bem, verso 33 diz: depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha, então disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Cadê aquele cântaro que estava aqui? Tinha um cântaro de barro, é profético. Quando eu cheguei, ele estava aqui em cima do altar. E não foi eu que mandei colocar, mas ele estava aqui. Cadê ele, gente? Alguém arruma ele para mim. Na versão original, olha aqui, nós estamos terminando. Na versão original, irmãos, fala cântaro. O que está escrito?
encham de água 4 cântaros grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Olha lá, verso 34. Encham novamente, disse ele, e fizeram de novo. Quantos jarras eram? Quantos cântaros eram? Olha um cântaro, esse cântaro aqui é um cântaro pequeno. Um cântaro, irmãos, de Israel desse tempo aqui, vai estudar a respeito. Tem em média 10 litros, em média. Tem em média 10 litros. Esse aqui deve caber uns 3. Tem em média 10 litros. Agora diz assim, verso 33. Encham de água 4 cântaros grandes. Um cântaro grande cabe aproximadamente 10 litros. E derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Então você tem que molhar com água o novilho. Tem que molhar, encharcar com água o novilho. Encharcar com água a lenha. Encharcar com água as pedras. Ainda tem que encher o rego. Olha para mim. O rego era de 2 medidas de semente. Então o rego era uma ação, era um apontamento de semeadura. E qual é a semente que está enchendo o rego, irmãos? Água. 4 cântaros grandes, façam uma vez, fizeram. Verso 34, façam novamente. De novo, e fizeram. Faça de novo, terceira vez, e fizeram. Quando fez a terceira vez, encharcou o novilho, encharcou a lenha e encheu toda a valeta de água. Ou seja, chegou a semente está aí. Irmãos, 4 cântaros vezes 3, 12 cântaros. Se cada um cabia em média 10 litros, são 120 litros de água, irmão. Eu pergunto para você, em cima de um Carmelo, no meio de um deserto, onde homens estão viajando todo um tempo, e aonde não se chove há quase 3 anos e meio, aonde que eu arrumo 120 litros de água? Esse é o Deus que nós estamos lidando, irmão. Nós precisamos entender as Escrituras. Precisamos conectar o Espírito com aquilo que Deus está falando com a gente. É preço, irmão, é preço. Aonde que eu arrumo 120 litros de água? Por quê? Porque o Senhor falou, graveto, galho, lenha, tem de monte aqui, o que mais tem na seca está aí. Pedra, também tem muita pedra, porque pedra não acaba. Pode fazer a seca que for, que a pedra está aí. O novilho, arrumaram uns boizinhos magros ali, põe lá. Eram os que tinha. Mas o sacrifício principal aqui, irmãos, é água. Elias falou, abre uma valeta em volta, e uma valeta que dê 2 medidas de semente, não é uma valeta pequena. E vocês vão colocar a vossa semente aí, para que o fogo venha do céu. Mas que semente? Nós vamos plantar o que aqui? Vocês vão plantar o que há de mais precioso para vocês nesse tempo. Aí cada um olhou um para o outro, e agora? O que é? O que é? Água. Nós vamos pegar 4 cântaros grandes e fazer isso por 3 vezes, até encher tudo isso aqui de água. Ou seja, 120 litros. E eles olharam para a cara do outro e falaram, esse Elias é louco mesmo, não sei nem o que eu vim fazer aqui. Acho que eu paguei o ingresso à toa. Porque isso aqui não vai virar coisa nenhuma. Aonde? Quem vai arrumar nesse tempo? Não tem nem rio, está tudo seco. Nós estamos em cima de um monte, gente. Não tem rio fluindo aqui em cima, ainda que tivesse. Onde nós vamos arrumar 120 litros de água? Elias diz assim, vocês estão dispostos a dar o que vocês têm de mais precioso, para poder liberar o sobrenatural sobre a vida de vocês, das vossas famílias e das vossas casas? E eles falaram assim. Então Elias falou, chegai-vos a mim, vem para cá, todo mundo junto aqui. E chegou e falou assim, cadê todas as tribos? As 12, está aqui. Zebulon, Naftali, Judá, Efraim, Manassés, está todo mundo lá. E ele foi chamando por tribo. Esse cântaro aqui, primeiro cântaro grande, 10 litros. Tribo de Judá, está todo mundo lá. Pega tudo de água que vocês têm e enche esse cântaro aqui para mim, por favor. Mas aonde a gente não tem água? O que vocês trouxeram para beber na viagem? Cada um tinha, irmãos, um odre. O cantil daquele tempo era um odre.
carregava na cintura um odre de couro. E ali tinha, sabe, cada um tinha pelo menos uma gotinha. Eles fizeram a viagem, lembra? Cruzaram o deserto. Espera aí, eles vão ter que voltar novamente, cruzar o deserto de volta. Estava tudo escasso, mas um pingo d'água para molhar a garganta tinha. Falou assim: Judá, pois não, esse cântaro é seu, eu quero esse cântaro cheio. Pegue das águas que vocês têm. Tudo que está, pega toda a tribo que vocês têm, todo representante de Judá, e põe água aqui. Pega os seus cântaros e joguem aqui dentro. A água das vossas famílias, a água dos vossos filhos, a água que vocês vão usar para cruzar o deserto. Enche esse vaso aqui para mim. E cada um foi lá, irmão, quietinho, pensando: esse trem vai dar, não vai, vai virar, não vai. Ó. Encheu o primeiro. Pega outro cântaro grande. Por quê, irmãos? Lá em cima só tinha 4 cântaros, senão tinha feito 12 de uma vez. Pegou um outro vaso grande. Zebulon, tá lá. É aqui, Zebulon, é seu esse cântaro aqui. Pega tudo que você tem de água e tudo que você tem e enche isso aqui para mim. Mas não dá sim, você se vira, filho. Senão não acontece nada não. É o mover de Deus. É a ação do sobrenatural. E foram encher o tal. Encheu primeiro os 4. Derramaram, liberou 4. Agora vem Efraim, Manassés, Judá, Zebulon, Naftali. Encheu. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. 3 vezes 4, 12. 12 tribos, 12 cântaros. Agora, irmão, está todo mundo igualzinho Elias queria, só na fé. Sabe o que Elias está ensinando para esse povo? Agora eu vou deixar na mão de vocês. Eu não vou nem orar, ora vocês. Porque agora, se vocês não orar e Deus não descer, vocês estão fritos. Está entendendo? O que é um homem de Deus? A Bíblia fala assim, irmãos. 2 Crônicas capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor e você vai estar seguro. Crede nos seus profetas e você vai prosperar. Pode anotar aí, 2 Crônicas 20, 20, na parte B do versículo. Crede no Senhor e estarás seguro. Credes nos seus profetas e prosperareis. Agora, irmão, todo mundo colocou ali, querido, naquele calor, a garganta já estava secando, já estava colando. E Elias chegou e falou assim: agora é o seguinte, passou a guerra não ser só minha, agora é de todo mundo. Porque se eu resolver não orar, todo mundo subiu lá para ver o super-herói. Todo mundo subiu lá para ver o semideus, para ver Elias, o grande Deus, lutando. E Elias falou: agora é com vocês. Se eu fosse vocês, eu dobrava o joelho e orava. Porque se não descer fogo aqui, filho, a chuva não vem. E se a chuva não vier, dentro de pouco tempo, está todo mundo morto aqui em cima. Não dá nem para acabar de descer um monte e arrumar água lá embaixo. Porque o resquício de água, a gente conseguiu levantar 120 litros de água. Essa é a nossa semente. E diz a palavra do Senhor assim, 35. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és o Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Uau! Aleluia! Meu Deus! Dá uma olhada disso. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto e a lenha. Irmãos, o fogo queimou as pedras. O fogo, irmão, queimou o chão. Eita, que fogo que é esse? E também secou totalmente a água da valeta. Já viu fogo, irmãos, que consome água? Que fogo é esse?
Chega na sua casa, irmão, pega um balde d'água e taca fogo nele. Vê, irmãos, qual é o fogo que queima a água. Esse fogo aqui, irmãos, lambeu. Pegou toda a água porque falou: essa é a semente que eu vim buscar. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. E eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Você está achando que a guerra, irmãos, acabou? É agora que vai começar, filho. Falou assim: a chuva não vem ainda não, mas o altar já está, Deus já respondeu com fogo, agora nós vamos atacar. Irmãos, Deus começa, diga comigo, Deus começa, a igreja termina. Deus começa, a igreja termina. Deus não vai fazer tudo não, querido. Elias disse a Acabe: vai comer e beber, Elias. Vai comer e beber, Acabe, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Agora Elias está lá. Sabe por quê, irmãos? Porque agora ele tem que trazer a chuva de volta. Olha aqui para mim, nós estamos encerrando. O que aconteceu? O altar já foi respondido com fogo. Todo o povo já viu que Deus é Deus. Ninguém quer saber mais do Baal. Agora todo mundo quer estar com o Senhor. Agora o Elias vai lá para cima, no lugar de solidão, irmãos. No lugar onde os profetas se escondem, para atrair os milagres. No lugar onde os profetas se escondem, para atrair os milagres. Sabe por quê, irmãos? Porque Elias está falando: agora, se não chover aqui, quem está frito sou eu. Elias está falando: agora que eu botei esse povo todo na prova, e Deus aceitou o sacrifício, está tudo certo. Mas eu preciso de chuva já. Eu não preciso de chuva amanhã, eu preciso de chuva agora. Eu não preciso de chuva semana que vem, eu preciso agora. Porque se não chover aqui agora, esse povo todo vai morrer. E eu acho que o primeiro vai ser eu. Agora não estava rindo não, estava chorando. E diz a Bíblia que ele subiu então ao cume do Carmelo. E diz o que? Verso 42. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Não consigo não, irmãos, tem que emagrecer. Colocou o rosto, a cabeça entre os joelhos, abriu as pernas assim, colocou e começou a orar. Sabe o que é isso? Essa é a posição que as mulheres hebreias davam à luz. A Bíblia fala no livro de Êxodo que as mulheres hebreias eram fortes. E elas não precisavam de parteiras. Elas davam à luz sozinhas e de cócoras. Elas dobravam seus joelhos, colocavam a cabeça no meio das pernas e davam luz aos seus filhos no Egito, antes que as parteiras chegassem. Porque eram mulheres fortes, que davam luz a uma geração forte. Esses são os filhos da igreja do Senhor Jesus. Mulheres fortes. Mulher, irmão, fala da igreja, é a figura da igreja, uma igreja forte, que dá luz a filhos que não se corrompem, que dá luz a filhos que são ilustres. Então Elias botou a cabeça entre a perna de cócoras, como na posição que uma mulher dava luz a filhos, estava gerando o seu milagre, gerando o seu milagre. E diz aí a palavra que ele diz para o menino assim: ei, menino, vai lá e olha lá, vê se está vindo chuva. E orava. O menino ia lá na ponta do monte, no cume, olhava. O sol, irmão, queimando. Ele chegava lá para Elias e dizia: vi nada não. E Elias dizia: meu Deus. E orava. E chorava. E buscava. Vai lá de novo, menino. Esse era o servo dele, irmãos. E o servo ia lá olhar. E olhava de novo, olhava para o horizonte, olhava para os céus, olhava para as nuvens, tudo claro. E voltava para Elias e dizia: Elias, tem nada não. E ele orava.
E ele orava, e ele orava, e ele chorava, e ele gerava com dores de parto o seu milagre, a ação do sobrenatural sobre o seu povo, seus filhos, sua casa, sua nação. Vai de novo. E ele foi a terceira vez, e a quarta, e a quinta, e voltou, não tem nada. E Elias, mas vai ter. Mas vai ter. Eu não estou enganado. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. E orou mais um pouco, e orou. Depois da sexta vez ele orou. E na sétima vez ele falou para o menino, vai lá e vê. Aí o menino foi, olhou. Não tem nada não. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias! E aí, o que você vê? Eu vi uma pequena nuvem. Ela é pequenininha, do tamanho de uma mão, mas é a única coisa que tem no céu, está lá. E Elias, já vejo o sinal de abundantes chuvas. É isso, vai chover. O Senhor está vindo. Está vindo com o número da graça, irmão. 5 é a graça de Deus sobre a igreja e o seu povo. 5 é a ação dos 5 ministérios que trazem identidade e restauração para um governo que destrona Acabe e Jezabel. Aleluia! Aleluia! Efésios capítulo 4, verso 11. 5 ministérios equipam a igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Meu Deus! 43, vá, olhe na direção do mar, e disse ao seu servo, e ele foi e olhou, não há nada lá. Disse ele, 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena, quanto a mão de um homem, está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça, antes que a chuva te impeças. É mistério, irmão, é profeta. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, e começou a ventar, e a chover muito forte. Acabe partiu do carro para Jezreel. Acabe sumiu, foi embora. E Elias queria dar uma confrontada nele ainda, irmão. Ele não é bobo. Aí ele ia voltar a rir de novo. Diz o verso 46 assim: o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, cingindo os lombos, correu à frente de Acabe por todo o caminho de Jezreel. Deixa eu fechar aqui para a gente acabar. Deixa eu fechar aqui. Falou para Acabe, some, vaza, porque senão você não vai sair desse monte não, porque vai chover é muito, filho. Pode pegar, vaza. E o Acabe foi embora. E aí veio um espírito da intrepidez nele, falou, mas espera aí, ele já foi embora, eu tinha que falar umas coisas para ele também. Elias falou, eu tinha que dar uma conversada com Acabe, ele não queria me matar. Ele não queria me matar, ele não ia acabar comigo, Deus dele não era o bom, agora nós precisamos conversar. Sabe por quê, irmãos? Não é porque Elias queria mostrar para ele quem é Deus, mostrar para ele quem é famoso, não é isso. É porque, irmãos, Acabe era um israelita. Acabe era um homem à frente do povo de Deus, e corrompido, destruído. E Elias tinha que falar para ele, Acabe, toma vergonha, Acabe. Acabe, volte a adorar o único Deus verdadeiro. Tu és o rei de uma nação que serve ao Senhor. Põe esse Baal seu no lixo. Está entendendo? Só que aí o que ele vai fazer? Diz que ele vai cingir os lombos. Por quê? Porque Acabe chegou, entrou na carruagem e foi embora para Jezreel. E o Elias tinha que chegar lá nele. Sabe o que diz a Bíblia? Que Elias cingiu os lombos. Sabe o que é cingir os lombos? A Bíblia fala isso muitas vezes. Cingir os lombos, a gente não sabe o que é. O que é cingir os lombos? Já viu quando você vai andar de bicicleta? E você põe a calça assim dentro da meia? Quem já fez isso assim? Para não sujar na graxa da bicicleta, eu já fiz isso, irmão. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu ia namorar de bicicleta.
Aí para não sujar a calça, botava a calça na meia. Só usava a meia, depois soltava a barra por cima e escondia na corrente da bicicleta. Ficava presa assim, ó. Sabe o que é cingir os lombos? Aqueles homens, irmãos, principalmente os profetas, usavam uma túnica. Eles usavam uma roupa grande, uma túnica, e tinha um cinto. Cingir os lombos é pegar as abas da túnica e prender no cinto, assim, ó. Pegar as abas da túnica e prender no cinto. Para quê? Para liberar as canelas. Para liberar as pernas, para ele poder, ó. Isso é cingir os lombos. Sabe o que isso significa? Que ele fez isso e saiu correndo. Uma ação sobrenatural desse momento, irmão. Correndo na chuva. Dá um filme correndo na chuva. E ele correndo e descendo aquele monte, correndo, e a chuva caindo, e o céu enegrecido, e ele correndo. E diz a palavra que ele chegou em Jezreel, antes do Elias, que foi a cavalo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, irmão? Você quer mais sobrenatural do que isso? Sabe por quê, irmãos? Porque a túnica, a capa, a roupagem que está sobre nós fala de cobertura. Fala de cobertura espiritual, aquilo que nos protege, aquilo que nos guarda. E se a nossa cobertura, se a nossa capa, ela estiver presa no cinto, pega a armadura de Efésios 6. O cinto é o cinturão da verdade. O cinto então representa a verdade na armadura de Deus. Então, se a sua cobertura, a cobertura que cobre a sua vida, respalda a sua família, protege a sua vida espiritualmente, se essa cobertura ela estiver firmada no cinto, ou seja, na verdade, você passará a correr mais rápido do que cavalos. Você vai sair depois de chegar na frente. Porque a ação sobrenatural do Espírito de Deus está sobre a sua vida. Você pode